Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um tema muito útil para a vida. São os fatores substitutivos. Ou seja, nós vamos conversar sobre como você costuma substituir certas coisas na sua vida. Por que substituir e como saber se eu devo ou não fazer este movimento. Quem gosta de literatura vai se lembrar facilmente daquela famosa frase de Machado de Assis, na qual ele nos coloca que a vida ela é como uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa apagar o caso escrito. Machado de Assis ele é profundamente poético e, como toda poesia, representa provavelmente a representação de mundo do autor, os seus modos de ser. Quando estudamos a poesia de Machado de Assis, compreendemos um pouco dos seus modos de lidar com o mundo, com as pessoas, com os seus problemas. Muitos sujeitos possuem em suas estruturas de pensamento poderosos mecanismos de substituição. É um modo de ser e de lidar com questões da existência. Em alguns casos, um modo de lidar com perdas, em outros, um modo de lidar com questões problemáticas, em outros é um modo tão natural de agir que o sujeito ele age desse modo mesmo onde não haveria necessidade de substituição. Este ele se torna o seu modo nato de ser, o seu modo natural. Quando você perde algo na vida, como você costuma lidar com isso? Quando você perde uma empresa, quando um casamento é interrompido, como você faz? Para alguns é seguindo em frente, para outros é reconstruindo estas coisas até chegar muito próximo daquilo que um dia foi. E para outros é substituindo-as. Ou seja, alguns lidam com a perda colocando outras coisas no lugar daquilo que foi perdido. Porém, notem que isso não funciona para todas as pessoas. E mesmo entre aquelas que costumam fazer movimentos constantes de substituição na vida, mesmo para essas, nem sempre é possível preencher o espaço de algo perdido via substituição. Isso porque o movimento de substituição ele é, para alguns, seletivo. Alguns substituem certas coisas perdidas, mas não substituem pessoas e, em alguns casos, nem mesmo animais de estimação. Outros substituem pessoas, mas não substituem coisas. Elas funcionam ao contrário. São movimentos próprios, singulares e muitas vezes eu diria que curiosos. Dentro de muitas estruturas de pensamento, o movimento de substituição só vale para aquilo que elas ainda têm, mas não querem mais ter. Por exemplo, o camarada tem um carro que já não gosta mais, um casamento que está morrendo, uma empresa que está quebrada. O que ele faz para lidar com essas coisas é substituí-las. Porém, algumas pessoas, na iminência da perda, simplesmente não conseguem fazer o movimento de substituição. É assim que, curiosamente, sujeitos que costumam substituir facilmente coisas na vida, quando se deparam com uma perda, como a morte de um ente querido, ou a perda de uma empresa que foi à falência, guardam isso para sempre em suas almas, em suas estruturas de pensamento, sobre a forma de algo insubstituível, por ser algo perdido. Ou seja, o modo de alguns lidarem com a perda será outro e não via substituição. Em um contexto clínico, isso que Machado de Assis nos coloca não passa de um grande chavão, a não ser que eu olhe para isso como um modo singular do autor lidar com a própria vida. Quando consideramos isto em generalidades, representa apenas frases prontas, clichês, como por exemplo,
para ter um novo amor, é necessário esquecer o antigo. Em nossa época, a substituição é algo tão comum que alguns se esquecem que esse não é o modo natural de ser de todos os sujeitos. Falas como eu só consegui esquecer que eu fui demitido do meu trabalho quando eu comecei a trabalhar de novo são frases comuns em consultório. Claro que não é a partir de uma frase isolada, dita em consultório, que nós identificamos que um sujeito usa a substituição como um modo de ser e de lidar com suas questões. Esse fenômeno, para considerá-lo em ambiente clínico, ele precisa aparecer em vários contextos da historicidade, de várias maneiras. E você pode estar se perguntando por que isso é importante em clínica. Porque quando fica testado via historicidade o fator substitutivo, a semelhança do que colocava Machado de Assis, eis que nós sabemos que este é um modo de ser funcional na existência do sujeito. Eis que você tem um recurso clínico para a vida daquela pessoa, ou como nós costumamos dizer, um submodo informal, um modo de ser que pode ser facilmente transformado em um procedimento clínico e formalmente elaborado, desenvolvido, lapidado, para que o terapeuta possa, através disso, tratar de questões últimas daquela existência. Porém, achar que isso é assim para todo mundo não passa de uma falácia, porque para muitos não o é. Muitos não precisam que elementos antigos desapareçam e sejam substituídos. Não. Alguns, curiosamente, ao promoverem substituições, acabam ficando, por exemplo, com dois vetores, dois fatores. O que eles queriam, por exemplo, esquecer, permanece mesmo com um novo elemento vindo para substituí-lo. E os dois passam a existir concomitantemente. É como o camarada que precisa substituir o carro dele por um novo para poder se deslocar melhor para o trabalho e que, ao comprar um carro novo, acaba ficando com o antigo carro guardado na garagem. Ou seja, adicionou, mas não substituiu. É assim que alguns desavisados, acreditando que a substituição é um modo de ser funcional para eles, tentam substituir um amor por outro, na iminência de esquecer uma antiga relação, e quando percebem estão amando duas pessoas. Inclusive, não é incomum que o novo elemento ele acabe potencializando o elemento anterior que, na verdade, ele deveria substituir. Há tudo em consultório. E há questões mais complexas aqui, porque às vezes a substituição não depende do que será substituído por o quê, mas de como será substituído. Sim, isso mesmo. O como, em algumas estruturas de pensamento, é o elemento determinante, e não o que. Para algumas pessoas, basta que um novo elemento ele se instaure, de modo a permitir que a intencionalidade do indivíduo ela se dirija para ele, que a substituição ela acontece. Então, curiosamente, algumas pessoas elas substituem um casamento por um novo emprego ou por um sonho em uma nova cidade. Já para outras, é preciso que a natureza desse elemento seja semelhante. Elas substituem um amor por outro amor e não por um emprego novo. Para alguns, a substituição só se dá por movimentos de contraste. É necessário que um novo elemento, para substituir o antigo, seja inverso a ele. A pessoa só vai substituir a mágoa, por exemplo, pelo amor, pelo carinho, pela afeição. E é por essas complexidades todas que os fatores substitutivos eles também podem gerar grandes problemáticas. Por exemplo, certas pessoas fazem um movimento de substituição de uma forma constante,
substituindo o tempo todo suas vivências por novas, esquecendo do presente de uma forma muito rápida e instaurando novas coisas, às vezes até diariamente. São pessoas que tudo na vida delas é substituível e é substituído rapidamente. Você não vê ela com a mesma namorada, com o mesmo carro, com as mesmas roupas, com os mesmos sonhos por muito tempo. Às vezes isso não dura dias. Isso, entre outras coisas, faz com que o indivíduo não tenha uma base circunstancial, uma base de mundo sólida e nem elementos historiográficos fixados, construídos, lapidados que sirvam para ele de norte, que possam servir de porto seguro em determinados momentos difíceis da vida. Outros acabam por equívoco substituindo coisas importantíssimas para a sua existência, substituindo elas por coisas que às vezes, além de não lhes auxiliar, só vão lhes trazer trabalho, dor, sofrimento. Para cada pessoa há modos de ser único. Não há nada de errado na vida em fazer substituições, desde que você tenha uma estrutura existencial cujos movimentos sejam coerentes para com este fenômeno e para com as suas circunstâncias de vida. Não há nada de errado em não querer substituir coisas antigas por novas. Lembre-se, cada ser humano é único. Precisamos apenas cuidar se estamos fazendo essas coisas respeitando a nossa existência, a nossa alma, a nossa estrutura interna. E isso nós sabemos através da historicidade. Ela é o repertório e o melhor depoimento que nós temos para nós mesmos. Olhe para a sua história. Como você costuma lidar com as substituições? Faça uma lista de todas as vezes que você substituiu algo na vida. Como foi o processo? Quais foram as consequências? Quando, segundo a sua história de vida, é interessante que você substitua certas coisas? E claro, alguns aqui que me escutam vão dizer coisas do gênero: eu não consigo olhar para a minha estrutura de pensamento e encontrar as respostas. Eu não consigo olhar para a minha historicidade e, através dela, me guiar, me compreender, me conhecer. Não se preocupe. É normal que algumas pessoas tenham mais facilidade em analisar a própria história de vida do que outras. Para muitos, aprender as ferramentas adequadas já basta. Para outros, é necessário todo um processo de preparação da estrutura de pensamento para que elas tenham condições de olhar para a sua própria história de vida de uma maneira coerente. Cada caso é um caso. Se você tiver ciência de como funciona na sua existência, na sua história, na sua estrutura interna, os fatores substitutivos, você poderá tomar decisões mais coerentes para consigo próprio. Poderá saber quando substituir certas coisas é ou não o melhor caminho. Saberá se esse é um movimento adequado para aquele momento, ou se talvez hajam outros caminhos e outros modos de lidar mais interessantes para aquela situação. Lembre-se que nem tudo o que lhe incomoda na vida deve ser substituído. Há coisas que, apesar de serem incomodativas, problemáticas, dolorosas, apresentam em funções muito importantes e não devem ser substituídas. Outras, apesar de serem simplórias, dificilmente serão substituíveis. Considere sempre antes de agir. Um forte abraço e até a próxima.